não foi nada bom, né, o resultado, e aquilo me tocou bastante, e eu comecei a indagar a Maria como foi que ela ficou ciente disso e por que isso estava acontecendo. Então, ela me falou que não morava aqui em Maceió, assim, ela é de um interior, mas estava aqui em Maceió, está aqui em Maceió para trabalhar e ajudar os seus pais. No entanto, ela adquiriu esse problema de saúde, e que é um problema sério, mas que eu acredito que vai ser transformado sim para a honra e glória de Deus. Então aquilo me tocou tanto que eu peguei o número de Maria e fui andando com ela até o centro, conversando com ela. E conversei também com ela com respeito à alimentação, que seria muito importante a alimentação dela a partir daquele momento, para que esse problema regredisse. E daí ela não sabia bem, levei ela até o restaurante, não foi, Maria? E lá ela foi feita a marmita dela e ela foi para casa e eu fui para o trabalho. Mas assim, nesse momento, a partir desse momento, eu peguei o telefone dela, e eu fiquei com o zap, e eu orei por ela até hoje, continuo orando pela Maria, e acredito que Deus tem uma obra a fazer no coração, na vida de Maria. Então, através desses estudos também, os estudos e as mensagens que eu sempre mando para Maria, a convidei para que ela pudesse estar conosco, para ela ter um alento, para ela ter esperança de que as coisas podem mudar. E aqui ela está hoje, né, Maria? Eu digo, será que deve ser? Maravilha. Então vejam como, por meio, não é, de um encontro aparentemente casual, a Maria hoje está tendo a oportunidade de estudar o Apocalipse. Está vendo, pessoal? Então todos podemos ser esses mensageiros, esses anjos do Apocalipse. É verdade. Ao nos encontrarmos com as pessoas, podemos convidá-las para estudar a Bíblia e por meio, não é, da amizade, do estudo da Bíblia, os planos de Deus vão se cumprindo na vida da gente e também dessas pessoas. Amém, amém. Maravilha. Eu posso orar, pai? Pode sim, meu amor. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada por esse sábado. Nos dê um bom estudo neste momento. Que abençoe as pessoas pobres para que a minha família possa ajudar essas pessoas. E volta logo para nos buscar. E em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Eva. Que Deus os abençoe. Joia. Então vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui com a minha Bíblia. Eu convido você a pegar a sua. Eu estou com a Bíblia aberta. Ótimo. Nós estamos estudando Apocalipse, capítulo 14, o versículo 8. Tá certo? Já tivemos uma primeira parte, nós falamos em torno de 1h30, e a gente só conseguiu escavar a metade desse versículo. Tá? O objetivo no estudo de hoje é escavarmos a outra metade que ficou faltando. A mensagem do segundo anjo, nós já a vimos, nós estamos nela, ela diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. No estudo passado, nós havíamos observado que o primeiro anjo, aquele que tem o evangelho eterno, e que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esses mensageiros, não é? Que nós vimos que os anjos, eles podem ser
anjos sobrenaturais ou anjos humanos. E a gente escavou a Bíblia e a Bíblia mostrou para a gente que esses anjos das mensagens angélicas não são anjos sobrenaturais. Então a gente não deve esperar um anjo aparecer com o evangelho para pregar. Não. Na verdade, nós devemos, aqueles que são alcançados pelo evangelho, se tornam mensageiros desse evangelho. Certo? Se tornam cumpridores das mensagens do Apocalipse. E a gente viu que esses mensageiros, eles passaram com uma voz grande, com uma voz forte, dizendo em grande voz, e logo em seguida, acompanhando de perto esse primeiro anjo, veio o segundo anjo. E a mensagem dele é essa que nós estamos escavando, que nós estamos, não é, por meio da Bíblia, por meio dos outros profetas, procurando entender o significado de cada símbolo, de toda essa simbologia que a gente lê. Porque, veja, além do próprio símbolo anjo, a gente vê expressões fortes, como caiu a Babilônia, a grande Babilônia. A gente percebe que essa Babilônia ela tem dado a beber a todas as nações da terra. É uma informação terrível, porque, de acordo com essa mensagem, não existe um território, não existe um país, não existe uma cidade, por mais escondida, por mais interiorana, lá, não é, dentro do Estado, não existe um território que esteja protegido contra essa Babilônia. Tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai retomar o fio da meada. E só recapitulando, o que foi que nós vimos no estudo passado? A gente viu que essa Babilônia, ela é uma mulher. Lá no capítulo 17, do verso 1 até o verso 5, a gente leu no estudo anterior, nós voltaremos a reler. Esta mulher, ela está montada sobre uma besta. Olha que coisa. Ela está montada sobre um animal feroz. A Bíblia chama de besta. O profeta Daniel, o profeta João, que são profetas do Apocalipse, ou seja, profetas de revelações que Deus deu para o seu povo, principalmente para aqueles que enfrentarão esses animais ferozes, não é? Essas bestas. Então, essa mulher está sobre esse terrível animal feroz. Tá? E nós vimos isso no estudo anterior. Essa mulher também, ela... deixa eu só saudar aqui alguém que entrou, a Emily. Feliz sábado, Emily, seja bem-vinda, tá? Emily está com a gente também. Então, nós vimos, pessoal, que essa ideia de Babilônia, ela se iniciou lá em Gênesis, no capítulo 10, com Nimrod. Ele foi um poderoso caçador, ele agitou as pessoas ali depois do dilúvio para que elas construíssem uma torre, e o pessoal construiu aquela torre que ficou conhecida como a Torre de Babel, tá certo? E ali o reino de Babilônia físico, ele teve o seu início. E nós vimos que o objetivo daquele pessoal não era apenas um objetivo de engenharia, de arquitetura. Era um objetivo audacioso, arrogante. Eles queriam que a torre deles se transformasse na porta dos deuses. Eles queriam que aquela torre fosse, não é um símbolo de uma religião oficial. Eles queriam deixar claro que Babilônia, ou a Torre de Babel, o Reino de Babel, era algo projetado pelo próprio Deus, sendo que o próprio Deus apareceu e disse, não, na verdade, isso daqui vai se transformar numa confusão, não é? Então, a gente viu que começou a partir dali uma guerra de narrativas. Para Deus, Babilônia é confusão.
Mas para aqueles que estão em Babilônia, Babilônia é a porta dos deuses, é a religião oficial, percebe? E nós vimos como o profeta Isaías, ele também apresenta que Lúcifer é o rei da Babilônia espiritual. Ele usa a Babilônia, ou seja, esse sistema de crenças falsas, de doutrinas inventadas por homens, não reveladas pelos profetas do céu, mas inventadas por homens. Como Lúcifer se apropria desse sistema de crenças para concorrer com a religião do céu, que, como a gente também já viu, ela é muito bem representada pelo Evangelho Eterno. Não é? Muito bem, então nós iremos dar continuidade a partir daí. E eu quero convidar os colegas a analisarem um ponto interessante. Tá? O nosso estudo, para aqueles que estão com a gente pela primeira vez, ele tenta imitar a própria construção do Apocalipse. O Apocalipse, pessoal, ele não foi construído de forma cronológica, de forma linear. Ou seja, o primeiro capítulo, ele depois dele vem o segundo capítulo, e depois o terceiro. Embora os capítulos eles estejam escritos dessa maneira, e a gente sabe, quando João ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele não recebeu com capítulos, com versículos, isso foi uma construção posterior. E os capítulos e os versículos, eles não necessariamente possuem uma cadeia, uma sequência cronológica. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes o que está no capítulo anterior acontecerá depois daquilo que se encontra num capítulo mais à frente, de modo que o Apocalipse ele tem um sistema cruzado ou em forma de cruz. Então, muitas vezes a gente está estudando, por exemplo, o próprio capítulo 14, que é uma miniatura do Apocalipse, e o Apocalipse, por sua vez, é uma miniatura de toda a Bíblia, não é? O próprio capítulo 14, ele começa com a visão dos 144 mil, que estão ali com o Cordeiro, mas depois, a partir do verso 6, João, ele começa a apresentar mensageiros humanos aqui na Terra. Ou seja, primeiro ele recebeu uma visão do futuro, aí depois ele recebe uma visão aqui na história da Terra, na história humana ainda. Então, o Apocalipse é cheio de flashbacks, de vai e vem. E eu quero fazer exatamente isso. Embora a gente já esteja estudando o conceito de Babilônia, nós iremos, e hoje a gente vai procurar entender, meu Deus, o que é que isso quer dizer para João, quando isso falou de caiu, não é? Caiu a grande Babilônia, o que é que isso quer que nós entendamos com isso? E esse fato de ela ter dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição, a gente vai se detalhar nesses pontos. Mas antes, eu quero voltar um pouquinho. Como eu falei, eu quero fazer como o Apocalipse faz. Ele vai e ele volta. Eu quero chamar a atenção dos colegas para o seguinte. Esse anjo, esse segundo anjo, João descreve como dizendo. Correto? Você pode ver aí na sua Bíblia, no verso 8, no capítulo 14, que João, ele diz, seguiu-se outro anjo, o segundo, e ele diz, dizendo. Mas, se a gente voltar um pouquinho, quando nós estudamos a primeira voz, ou a primeira mensagem angélica, que se encontra nos versos 6 e 7, pessoal, eu quero que vocês me digam, como que João, ele descreveu a voz desse primeiro anjo? Será que ele disse assim, olha, apareceu o primeiro anjo dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória. É assim que está escrito na sua Bíblia? Diga para mim, como é que aparece aí? A voz desse anjo é uma voz tranquila? É uma voz natural? Eu quero que a gente compare, tá certo? A intensidade das vozes do primeiro
do segundo e do terceiro. O primeiro fala em uma grande voz, que é uma grande voz. Isso. E o segundo, fala o quê? Não, aqui não fala que é uma grande voz. Na minha versão, só diz assim, seguiu-se outro anjo segundo, dizendo. Isso. Caiu a Observe grande aí o Babilônia. detalhe apontado. Isso. Observe o detalhe apontado pela amiga Claudineide. É verdade. O primeiro anjo, ele aparece dizendo em grande voz. O segundo anjo, não. Ele apenas fala. Ele apenas diz. Falem para mim sobre o terceiro anjo. O terceiro é igual ao primeiro, em grande voz, dizendo em grande voz. É verdade. Todos percebem esse detalhe. Por que João, ele, ao receber a revelação, ele fez questão de fazer essa diferenciação? Nós iremos escavar um pouco e a gente vai perceber como os outros profetas da Bíblia nos ajudam a entender. Então, primeiro temos o seguinte: a primeira mensagem angélica e a terceira mensagem angélica, elas devem ser anunciadas em grande voz, com intensidade. Tá certo? Esta segunda mensagem angélica, a qual estamos nos debruçando, não é? Estudando os detalhes, procurando entender os significados dos símbolos, por enquanto, não. Ela não será pronunciada por esses mensageiros humanos com essa mesma intensidade. Digamos assim, é uma mensagem mais discreta. Agora, deixa eu mostrar para vocês o porquê. Eu quero que vocês folheiem a Bíblia de vocês, ainda que no Apocalipse, no capítulo 18. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 18, pessoal. O capítulo 18, os primeiros 2 versículos, na verdade, os primeiros 3 versículos. Aí eu quero que vocês percebam, puxa, essa mensagem desse anjo aqui do capítulo 18 é a mesma que a gente está estudando, sendo que ela está sendo ampliada. E mais, agora sim, esse anjo está pregando essa mensagem com uma grande intensidade. Vamos lá. Quem poderia fazer essa leitura para a gente? É só ligar o microfone e participar com a gente. Capítulo 18, os primeiros 3 versículos, tá, pessoal? 18, 1, 2 e 3 ou só é 2? Apocalipse 18. 1, 2 e 3. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Joia, joia. A amiga Claudineide, ela leu para a gente. Vocês percebem as semelhanças e o aumento dos detalhes, o aumento, não é, até da intensidade da voz? Então, eu gostaria de que a gente começasse a perceber o seguinte: essa segunda mensagem, meus amigos, ela terá 2 tempos. Ela terá episódio 1 e episódio 2. Nós estamos estudando, melhor dizendo, o episódio 1 da segunda mensagem angélica. Olha que curioso, não é? A primeira e a segunda mensagem, não. Elas têm episódio único. Mas a segunda, Deus revelou para João 2 partes dela. A primeira será pregada assim de uma forma mais discreta. E nós vamos entender por quê. Já quando ela for pregada pela segunda vez, no capítulo 14, como a gente acabou de ler,
Opa, observem, um outro anjo, e a gente já estudou aqui, não é um anjo que vai descer do céu, na verdade, nós deveremos ser esse anjo, tá certo? Nós deveremos ser esse mensageiro, e observe que ele tem grande autoridade, não é? Em outras versões ele aparece grande poder, e aí com esse grande poder a terra ela se iluminará com a glória desse poder, a glória dessa autoridade. E aí ele vai exclamar assim, ele não vai dizer essa mensagem com discrição, não. Ele vai pronunciar a segunda mensagem angélica com potente voz. Ok, agora me ouvem. Eu me esqueci de abrir o microfone. Isso, está Eu tudo dizia o certo seguinte, agora. pronto, eu dizia o seguinte, eu estou com um problema na internet aqui do computador, tá? Mas olha só, eu estou resolvendo, e enquanto isso eu vou pedir para o pessoal já folhear a Bíblia até o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, os versinhos 23, 28 e 29, tá certo? Um outro colega já pode ir abrindo em Atos, no Novo Testamento, Atos, os primeiros 4 versículos. Tá certo, pessoal? Então, repetindo, Joel, capítulo 2, e Atos também, capítulo 2. Então vamos lá, eu vou dividir. Vamos lá, Mônica, que está aqui pela primeira vez, pode ler um desses textos, já vá separando aí. E o outro vai ser Luiz e Priscila, tá certo? Já que estão conosco hoje, vamos aproveitar para ouvir a voz de vocês. Ok, tudo certo. Vamos lá? Vamos ler? Luiz, pode começar aí. Joel capítulo 2, Luiz e Priscila. 23, 28 e 29. Me ouviram? Aham. Ah, sim. Pronto, diz assim o 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Glória a Deus, amém. Amém. Quem agora, livro de Atos, Mônica, tá aí? Oi, eu. Atos quanto? Repete aí, por favor. Atos 2, os primeiros 4 versículos. Certo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém, muito bom. Pronto, agora versículo 14 até o 18. Atos 2, 14 ao 18. Quem seria o voluntário para ler? Então, vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa tela que eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Ela vai aparecer agora. Tá. Ela vai ser compartilhada agora. E aí? Agora sim? Agora sim. Jóia. Mas antes, deixa eu receber aqui o nosso amigo Edivaldo. Feliz sábado, Ed. Sim. Feliz sábado, boa tarde, pessoal. Comigo aqui essa imagem. Feliz sábado, meu irmão. Vejam só, nós temos aqui nessa imagem, tá certo? E nesse candelabro, a imagem, ela vai mostrar para a gente o calendário que Deus, através do profeta Moisés, pediu para o seu povo aqui na terra, o povo descendente de Abraão, seguir ciclicamente, anualmente. Não é? Era um ciclo interminável. A cada 7 meses, eles deveriam comemorar, realizar os rituais de cada festividade. A primeira delas, como eu estava dizendo, é a festividade da Páscoa. A segunda delas, dos pães asmos. Aí nós teríamos também as primícias. A quarta festividade, aquela que ficava no meio, separando, não é, a primeira parte da segunda parte. A primeira parte, Páscoa, asmos e primícias. Aí nós tínhamos o Pentecostes, que era literalmente um divisor de águas. E a segunda metade nós tínhamos a festa das trompetas, o dia das expiações, e o calendário se encerrava com a festa chamada a festa das tendas, ou dos tabernáculos. Tá certo? As 4 últimas festividades, como eu havia falado, Pentecostes, aí depois nós tínhamos, não é? A festa das trompetas, em seguida nós tínhamos o dia das expiações, e por fim nós tínhamos a festa dos tabernáculos, tá certo? Parece que a imagem agora foi. Confirmem aí. Sim, sim. Vocês estão vendo, pessoal? Apareceu, filho. Apareceu. Pronto. Tá jóia. Tá legal. Eu quero chamar a atenção de vocês para o livro de Joel. Joel, no capítulo 2, no verso 23, o profeta Joel, ele disse assim, olha, Deus vai e a chuva serôdia. Essas 2 chuvas, pessoal, elas tinham suas funções, tá certo? A função da chuva temporária era preparar a terra para receber a semente. Ok, então Deus ele enviava a chuva temporã, a terra ela era umedecida, ela era preparada, então o pessoal depois arava na terra e lançava as sementes. Tá certo? Muito bem, o tempo passava, a chuva fazia o quê? Que antes estava verde. Interessante. Essas 2 chuvas representam, tá certo? Então o profeta Joel, ele disse, olha, Deus, ele vos dará essas 2 chuvas. Se vocês já leram, eu vou apenas comentar. A partir do versículo 14, não, a chuva que Deus estava se referindo não era apenas uma chuva física, uma chuva literal, mas uma chuva espiritual, a chuva de poder, a chuva dos dons do Espírito Santo, para que os mensageiros eles possam, se for a chuva temporã,
preparar a terra. Se for a chuva serôdia, amadurecer o fruto para que ele possa ser colhido. Então vejam que coisa muito importante nós temos aqui. A segunda mensagem angélica é vamos lá. Vocês me veem? Me ouvem? Sim, está bem melhor. Pronto. Então vamos lá. Vamos continuar aqui pelo celular. Tudo tranquilo. Tá, jóia. Então vamos lá. Eu vou pedir, pai, vou pedir aqui para o irmão Evaldo, leia para a gente Atos, capítulo 2. Deixa eu só ver aqui o versículo. Eu tinha dito qual? O 32 e o 33. Atos, capítulo 2, versos 32 e 33, tá? Ok, tudo bem. Deixa eu só me ajeitar, porque não estou com a Bíblia Endrels, estou com a minha Bíblia normal. E estou bem acomodado numa rede aqui. Mas que vida boa. Tá, mas se tiver dificuldade, avise que a gente passa a bola para outra pessoa. Vamos lá, 32. Só os versos. Isso. Capítulo 2. 32 e 33. Ok. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ok? Joia, obrigado. Então, vejam, o que é que nós acabamos de ver? Nós vimos Pedro afirmar que quando Jesus ressuscitou, ele foi realmente ao céu e ele cumpriu, não é? Além de ele cumprir a Páscoa, deixa eu só ajeitar aqui o celular para ficar legal. Pedro diz que Jesus cumpriu a Páscoa, depois ele cumpriu as primícias, sendo ressuscitado, foi ao céu e cumpriu o Pentecostes, no sentido de ele enviar, dele enviar o Espírito Santo como uma chuva. Tá certo, pessoal? Então, o que é que acontece? Nós temos a Bíblia mostrando para a gente que Deus, através do calendário judaico, ele mostra que, assim como a vida ela é um ciclo aparentemente interminável, né? Ela começa no nascimento e de forma cíclica nós crescemos, aí vem os problemas, mas depois vem a bonança, e depois da bonança temos outros problemas e por aí vai. Aparece também o ciclo do plano da redenção, do projeto que Deus ele estabeleceu para salvar a humanidade e ensinar a humanidade como ela está sendo salva. Tá certo? O centro desse plano de salvação é Jesus Cristo, é o seu sacrifício, não é? Mas também é o derramamento do Espírito Santo. Ele aparece aqui, como nós lemos, como uma nova fase desse calendário, que o calendário do Antigo Testamento, o calendário judaico, ele, embora seja um calendário literal, o que é que acontece? Ele também é um calendário espiritual, no sentido de os símbolos, eles têm os seus significados, e os significados desses símbolos a gente está exatamente apresentando aqui para vocês. O Pentecostes, não é? Ele foi cumprido ali. Na verdade, ele é sempre ciclicamente cumprido. Tá joia? Ele foi no calendário judaico, ele apareceu no calendário judaico, mas também tem que aparecer na vida da gente.
Deus ele precisa derramar o seu poder, o poder do Espírito Santo na vida da gente, principalmente porque, e aí a gente faz o vínculo aqui com Apocalipse capítulo 14. Esse anjo, ele prega de uma forma mais discreta, esses mensageiros nessa primeira fase. Por quê? E aí a gente percebe o seguinte, se nós estamos, não é? Se nesse calendário, depois dos Pentecostes, nós temos as trombetas, depois das trombetas nós temos aí a expiação, o dia das expiações, e nós temos, por fim, a última data desse calendário, a festa dos tabernáculos. O que é que acontece? Vamos nos situar. Por que esse anjo ele fala com uma voz mais discreta e será necessário que um outro anjo, não é, outros mensageiros, mais para perto da volta de Jesus Cristo, se levantem com essa mesma mensagem de que caiu a grande Babilônia? É o seguinte, veja, assim como Jesus, ele ressuscitou, tá? Ele foi ao céu e de lá ele pôde enviar o cumprimento do Pentecostes, que é a chuva do Espírito Santo, seja a serôdia, seja, não é, a chuva temporã. O que é que acontece? Antes do toque da sétima trompeta, Jesus Cristo, deixa eu explicar para vocês, a sétima trompeta, vamos lá, a sétima trompeta, ela está aqui. São muitas informações, mas a gente vai tentar detalhar isso de uma forma que seja compreensível, tá? Apocalipse capítulo 10, o versículo 7. Apocalipse capítulo 10, o versículo 7. Quem lê para a gente? Eu posso ler. Pronto. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Joia, muito bem. Então vejam, aqui nós lemos que quando a sétima trombeta estiver para tocar, então vai se cumprir o mistério de Deus. Veja, o mistério de Deus também é um outro estudo, mas a grosso modo, assim, falando rapidamente, o mistério de Deus é exatamente a realização do plano da redenção. A realização do plano da redenção é santificar um povo, separar um povo, para quando Jesus Cristo vier, esse povo estar pronto, preparado para recebê-lo. Segundo ponto, o mistério de Deus é a própria volta de Jesus, não é assim? O mistério de Deus é o fim do mal, é Deus conseguir julgar, separar trigo e joio, e condenar o joio, condenar o mal, e erradicá-lo, acabar com essa história de mal, de maldade, de mentira, de desonestidade, de corrupção, de violência, etc. Ou seja, colocar um ponto final na história de Satanás, dos anjos maus e daquelas pessoas que optaram pelo governo de Satanás. E a gente está estudando sobre Babilônia, que é usada por Satanás para seduzir as pessoas para o seu reino, e não para o reino de Jesus Cristo. O mistério de Deus também ele é cumprido quando, lá no céu, perto de terminar o julgamento que ele começou em 1844, Jesus Cristo, ele ter o direito novamente de assumir o planeta Terra como sua criação, que foi usurpado, não é, por Satanás, que se desviou. Vocês se lembram da parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, não é? 99 estavam no redil, uma se desviou. Metaforicamente, Jesus estava dizendo que aquela ovelhinha que se separou, na verdade, era o planeta Terra,
Porque a gente imagina que Deus tem um universo cheio de planetas e de criaturas que nunca pecaram, que vivem a vida eterna, que vivem a vida perfeita, a vida feliz. Mas o planeta Terra se desviou. Deus, lá no céu, após o sacrifício de Jesus, está terminando o seu plano de redenção, está consumando o calendário judaico, o calendário que ele colocou lá no Antigo Testamento, que, como eu falei, era um calendário físico, um calendário literal, mas que tinha a sua simbologia que apontava para significados espirituais. Então, vejam, Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, seja a chuva temporã ou a chuva serôdia. Trombetas, um estudo das 7 trombetas é um estudo interessante. Mas aqui eu só apresentei para vocês o que vai acontecer perto da 7ª trombeta, não é? O dia da expiação, que se refere ao julgamento de Jesus Cristo lá no céu, lá no Santíssimo Lugar, dentro do santuário, não é? Então, vejam, quando Jesus estiver, quando o anjo da 7ª trombeta estiver para tocar, significando que Jesus está perto de terminar o seu julgamento e voltar à terra, Jesus ele receberá o direito de reinar. A gente vê isso em Daniel no capítulo 7, nos versos 13 e 14 também, quando após o tribunal, Jesus ele aparece perante o ancião de dias e é dado a ele o domínio sobre os reinos da terra. Olha que coisa interessante. Então, nessa época, ou seja, já, né, Jesus ele vai demonstrar que chegou esse tempo, derramando sobre o planeta Terra uma nova chuva, que será verificada no segundo episódio da mensagem angélica número 2. Estamos estudando o primeiro episódio dessa segunda mensagem angélica e haverá um segundo episódio. Esse segundo episódio ocorrerá quando estivermos chegando perto da 7ª trombeta. Quando estivermos perto, não é do fim do julgamento, para que em seguida apareça também a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos ela vai se cumprir, pessoal, quando os 1000 anos começarem. Pelo seguinte, o pessoal lá do Antigo Testamento, o pessoal lá do povo de Israel, quando eles comemoravam essa festa, o que é que eles faziam? Eles saíam das suas casas, eles passavam um período dentro de tendas, representando a libertação que Deus havia dado para eles. Então, Deus os libertou do pecado, mas também Deus os libertou, não é, do planeta Terra, no sentido de esse povo ir lá para o céu no período do milênio. Estaremos fora da nossa casa. Então, a festa dos tabernáculos, ela aparece quando a 7ª trombeta é tocada. Papai, tá bom. A 7ª trombeta é tocada, o julgamento se encerra, trigo e joio estarão separados, enfim. Jesus vem fazer a colheita, pegar o seu trigo, e então acontecerá a festa dos tabernáculos. Tá? Esse giro que a gente deu foi para mostrar para vocês esse detalhe. Por que a segunda mensagem angélica, o anjo, os mensageiros, eles pregam num sentido mais discreto, não é? O texto diz apenas dizendo. E por que essa segunda mensagem angélica aparece lá em Apocalipse 18, onde o anjo ele aparece com toda a autoridade, não é? Ele ilumina a terra com a sua presença, e quando ele vai proferir a mesma mensagem angélica, a segunda mensagem angélica, ele a faz com mais detalhes, tá certo? Ele faz com uma voz mais potente. Por quê? Exatamente porque nós ainda não estamos nesse período de transição entre a 7ª trombeta e o fim do julgamento que está acontecendo lá no céu, ou do dia da expiação, seguindo aí a cronologia do calendário, o ciclo do calendário judaico.
nós devemos falar de Babilônia, nós devemos estudar esse assunto e ensiná-lo, devemos, mas ainda o fazemos de forma mais discreta. Mas chegará o dia, quando Jesus estiver terminando a sua obra no santuário, ou seja, o seu julgamento, quando a 7ª trombeta estiver para tocar e a expiação se encerrar, ou o dia da expiação, ou o julgamento, para que a festa do tabernáculo aconteça, quando chegarmos nesse limiar, assim como Jesus, ao ressuscitar e ir para o céu, derramou o seu poder, a gente viu o que aconteceu em Atos capítulo 2, ele voltará a derramar o seu poder. E nós veremos um novo Pentecoste acontecer. Já que, como eu também já falei, embora o calendário ele seja literal, ele sempre acontece em ciclos. Da primeira para a 7ª festa, do primeiro acontecimento para o 7º. E uma nova chuva, desta feita, poderíamos dizer assim, a chuva serôdia, será derramada para que as pessoas saiam de Babilônia. Ela está sendo derramada, digamos assim, preparando a terra, uma chuva temporânea. Então, quando a gente fala de Babilônia, a gente está preparando a terra do pessoal, o coração do pessoal, o nosso próprio, para Deus ele semear esses ensinamentos. E num futuro próximo, uma nova chuva, a chuva serôdia, um novo aguaceiro do poder do Espírito Santo, seus dons será derramado para que aí sim essa mensagem ela seja ensinada com mais poder e agora para colher o fruto, não mais para preparar a terra. Então, por isso a diferença de Apocalipse 14, 8 para Apocalipse 18, os primeiros 3, 4 versículos. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a primeira parte. Agora sim, vamos à segunda parte. A segunda parte do nosso estudo, ela vai se concentrar novamente em Babilônia. Olha só, nós já vimos ali, não é? O que é que alguns profetas eles falam sobre Babilônia. Mas agora nós iremos continuar, nós iremos observar mais detalhes para que, ao final da segunda mensagem angélica, antes de a gente entrar na terceira mensagem angélica, a gente consiga ter um panorama diante dos nossos olhos, também na nossa memória, para entendermos o que é a marca da besta. A gente vai ver que a marca da besta, na verdade, é a própria cultura de Babilônia. Tá certo? E um símbolo em particular que será usado pelas pessoas que optarem em permanecer em Babilônia, nesse sistema de crenças que é paralelo ao Evangelho. Deus ele tem o seu Evangelho, mas Satanás ele também tem o seu Evangelho, é o Evangelho de Babilônia, é o falso Evangelho. Deus ele tem seus mensageiros que ensinam o Evangelho eterno, mas Satanás também tem os mensageiros de Babilônia, e é sobre isso que nós vamos trabalhar agora com alguns versos, tá certo? Vamos lá. Nós vimos no capítulo 17, vamos retornar ao capítulo 17, que a Babilônia, ela é uma mulher prostituta, né? Vamos relembrar? Então, por gentileza, vamos ver aqui Apocalipse capítulo 17. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Tá joia? Apocalipse 17, verso 4 e 5. Deixa eu solicitar aqui. Deixa eu ver quem está conosco. Joia. A Elza lê para a gente, Elza. Apocalipse capítulo 17, o verso 4 e o verso 5. Diz o seguinte: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as
imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tá, joia, legal, Elza, obrigado. Vamos lá. Por que que essa mulher, ela é descrita dessa forma? Não é? Por que que Babilônia é uma prostituta? O que é que a Bíblia fala sobre prostituição? Como a gente está trabalhando um mar de símbolos, a gente sabe, nós estamos diante aqui de vários símbolos e precisamos entender também esse símbolo. O que significa esse símbolo de uma mulher prostituta? Vamos lá para o Antigo Testamento. Temos vários exemplos sobre Deus mencionando esses dizeres, essas metáforas lá com o povo de Israel. Vamos a Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 23, Ezequiel 23, deixa eu dizer para vocês aqui o verso, Ezequiel 23, Ezequiel, capítulo 23, o versículo 30. Vamos lá. Temos aqui o verso 30 e temos mais 3 versículos, o 36 até o 38. Tá joia? Quem poderia ler para a gente? Ezequiel, capítulo 23, o verso 30, e em seguida os versos 36 ao 38. Vou ler. Estão me ouvindo? Sim. 23, verso 30. Isso. Diz assim: estas coisas se te farão, porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Agora o 36 até o 38, tá? Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás tu a Oolá e a Oolibá? Declara-lhe, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram, no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Jóia, jóia. Obrigado pela leitura. Pessoal, temos aqui mais informações. Vamos debulhar cada uma dessas informações para a gente entender o que é que está sendo mostrado ao profeta João. Tá certo? Se vocês observarem o título do capítulo 23 aqui de Ezequiel, vocês vão notar que Olá e Olibá, essas duas diretrizes, nada mais são do que o povo de Israel, seja o povo do Israel do norte e o povo do Israel do sul, ou ainda o povo que vivia, não no reino lá, cuja capital era Samaria, e o povo que vivia no reino cuja capital era Jerusalém. Vocês sabem que o povo de Israel, ele se subdividiu, ele foi dividido em 2 povos. E Deus, ele, por meio dos seus profetas, ele sempre advertiu: olha, vocês não devem seguir a cultura dos outros povos, isso é idolatria, não sigam os deuses deles. Mas o povo de Israel, tanto do norte quanto do sul, eles foram perversamente teimosos, vamos colocar assim, ao ponto de Deus os comparar a prostitutas. E aí ele
usa esses termos, né? Olá e Olibá. Mas observe, a prostituição espiritual, ou espiritualmente falando, o adultério espiritual, ele acontece quando o povo conhece o Deus verdadeiro, o povo recebe a revelação do Deus verdadeiro, mas ele escolhe o quê? Ele escolhe a cultura do mundo, ele escolhe os ídolos, ele escolhe se contaminar, não é? Com a cultura dos gentios, trazendo para os dias da gente, trazendo para o ano de 2020. O que é se prostituir espiritualmente? É você ser desleal à luz que você recebeu da Bíblia. Percebe? Isso é algo triste, é algo sério. E Deus, ele não poupou palavras e ele não economizou aqui dizeres pesados com relação a esse pecado de Israel, não é? E no final, ele ainda menciona a profanação dos meus sábados. Em outras palavras, ele está tanto se referindo, olha, vocês deixaram de ter aquele calendário espiritual, vocês não seguem mais esse calendário. Segundo significado, vocês conhecem o quarto mandamento, mas vocês também não estão me obedecendo com relação a isso. Então, essa prostituição, de acordo com Ezequiel 23, se refere a isso. Você conhece, mas você não pratica. A Babilônia, ela é assim. A Babilônia conhece, mas ela não pratica. E é por isso que, de novo, a gente sempre faz aquela advertência. A gente não pode sair aí apontando, dizendo que Babilônia é uma igreja específica, não é? E que as filhas de Babilônia são algumas igrejas especificamente. Na verdade, tem pessoas que não conhecem, e os mensageiros, o primeiro mensageiro angelical e o segundo mensageiro angelical, devem informar essas pessoas, devem ensinar essas pessoas. Muitas delas, assim como o rei Nabucodonosor, como a gente estudou no estudo passado, quando aprenderem, sairão da cultura de Babilônia. Tá certo? Mas outras não. Elas serão, então, consideradas em adultério espiritual, porque elas se prostituíram, elas foram desleais ao seu Criador. Tá certo, pessoal? Lá no Apocalipse, no capítulo 18, vamos folhear mais um pouquinho. Apocalipse, capítulo 18, devido aos problemas que a gente teve hoje com a internet, nós vamos ultrapassar um pouco o nosso horário, mas ainda assim nós iremos concluir esse capítulo, tá? Esse verso 8 do capítulo 14. Mas agora eu quero convidar vocês até o capítulo 18 novamente. Deem uma olhada no verso 24. É um versículo pequeno, mas eu gostaria de analisá-lo com vocês. Quem lê para a gente? Deixa eu ver aí. Quem está com a gente? Não sei se de repente a tia Edna poderia ler, a Josi poderia ler, a Deise aqui, Eu leio, a Josi. Pronto, Josi, lê, por favor. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Joia, Josi, valeu. Isso, muito bom. Em quem se achou o sangue dos profetas e dos santos, e uma sentença forte de todos os que foram mortos sobre a terra. Olha como Deus coloca na conta dela, e a gente vai ver que esse ela aqui é Babilônia, todas as pessoas que morreram na terra, a culpa é de Babilônia. Olha que coisa terrível. Então, podemos imaginar assim, as pessoas que estão morrendo aí, supostamente pelo coronavírus, Deus vai colocar na conta de Babilônia. Que coisa, né? As pessoas que morrem num acidente de trânsito, Deus vai colocar na conta de Babilônia, porque de todos os que foram mortos sobre a terra, olha de quem é a culpa.
A gente leu o verso 24. Dá uma olhada no verso 21. O que é que está escrito aí no título dessa sessão do capítulo 18? Você tem o verso 21 e acima dele você tem um título. O que é que aparece aí na Bíblia de vocês, pessoal? A minha diz assim, o título: A ruína de Babilônia é completa e definitiva. Joia, joia. Então veja, e nela, ou seja, em Babilônia, se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Nós vimos lá em Ezequiel, Deus dizendo que deslealdade também é quando o pessoal, além de adorar ídolos, cometiam crimes, não é? Em nome desses ídolos. Vocês sabem, alguns ídolos, deuses dos pagãos, eles exigiam, né? A cultura dessas religiões pagãs assim dizia, a ortodoxia, a doxologia dessas religiões assim diziam, que os pais tinham que trazer suas crianças para serem imoladas, para serem queimadas. Isso era um sacrifício agradável para os deuses. E Deus chamava isso de abominação, de uma tremenda prostituição, deslealdade contra ele, porque ele nunca exigiu sacrifícios humanos. O único humano que ele exigiu sacrifício foi ele em forma de homem, não é? E aqui nós vemos que essa Babilônia, ela matou profetas, matou santos, e que Deus vai colocar na conta dela a morte de todas as pessoas. A gente sabe que muitos profetas foram mortos. Foram mortos, inclusive, pelo próprio povo de Israel. Vocês se lembram disso, não é? Isaías, por exemplo, a Bíblia sugere que ele foi cortado ao meio. Terrível, né? O profeta Zacarias, ele foi morto pelo próprio povo de Israel, não é? E tantos outros profetas, eles sofreram por quê? Porque eles foram obedecer a Deus, mas o povo havia se prostituído. O povo estava de uma forma desleal, tão profunda, tão distante de Deus, que o povo não quis ouvi-los e terminou matando esse pessoal. Então vejam, todos aqueles que, ao ouvirem a advertência, perseguem um mensageiro, eles se tornam Babilônia. Olha que detalhe importante, né? Então, se eu sei da Bíblia e me desvio, eu estou me tornando Babilônia. Se eu ouço alguém me advertindo dos meus pecados e condeno aquela pessoa, prejudico aquela pessoa, eu estou sendo um instrumento de Babilônia. Porque, como a gente viu no estudo anterior, quem que é o rei de Babilônia, não é, pessoal? A gente viu que o rei de Babilônia é o próprio Satanás, é Lúcifer, tá certo? Então, aqui nós temos mais características sobre Babilônia. E nós vimos, o último texto que a gente viu no estudo passado, nós vimos ali, João capítulo 16, os primeiros 3 versículos. Jesus disse que muitos seriam mortos, e essas pessoas, esses assassinos, eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, né? Por exemplo, Saulo, quando ele perseguia os cristãos, quando ele perseguiu, não é, aqueles que criam em Jesus Cristo, Saulo, ele estava sendo ali um instrumento de Babilônia. Mas depois ele se transformou em Paulo, ele foi convertido a Jesus Cristo. Né? Mas Jesus, ele disse, aqueles que fazem essas coisas não têm pai e nem o filho. São características de Babilônia que a gente tem que colocar na memória, porque senão a gente vai, achando que está seguindo o Evangelho eterno, a gente vai estar revelando as características de Babilônia. E isso será terrível. Vocês se lembram que lá em Mateus 7, muitas pessoas vão chegar para Jesus e dizer, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres e sinais, curamos em teu nome. E Jesus vai dizer, olha, afastem-se de mim, vocês que não praticam a lei, eu não vos conheço. São pessoas de Babilônia, são pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas
por se prostituírem, por saírem do Evangelho eterno, por terem crenças, por preferirem crenças completamente divorciadas do Evangelho eterno, por serem teimosas e não admitirem as advertências dos mensageiros de Deus e até prejudicarem esses mensageiros, na verdade, aquelas pessoas lá de Mateus 7, ali no verso 20, 21, 22, são exemplos de membros da igreja de Babilônia, vamos colocar assim, do movimento de Babilônia, que é paralelo ao movimento dos anjos de Deus. Os anjos de Deus, eles dizem, saiam de Babilônia, olha, Babilônia faz isso, Babilônia faz aquilo. As pessoas que estão em Babilônia têm duas opções, ou elas atendem e passam a se tornar mensageiras, ou elas se rebelam e prejudicam, perseguem esses mensageiros. Tá certo, pessoal? Nós temos mais características aqui de Babilônia. Vamos lá, vamos até o capítulo 17 novamente. O capítulo 17, o verso 2 e o verso 6, apresenta também para a gente mais características dessa Babilônia. E eu quero convidar alguém aí para ler para a gente. Vamos lá. Quem se voluntaria? O pessoal aí que está quietinho. Posso? 7. Jó. A Mônica fala. 2, 7, não é isso? 2 e o 7. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitaram na terra. O anjo, porém, me disse, verso 7, por que te admirastes? Dir-te-ei mistério da mulher e da besta, quem tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Joia, Mônica. Lê o verso 6, por favor, Mônica. O 6 diz, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Tá, Joia, obrigado. Então, veja, essa mulher, essa Babilônia, essas pessoas, assim, teimosas e com um coração completamente desleal, um caráter também desleal a Jesus Cristo. A Bíblia diz que elas se prostituíram com os reis da terra. Isso é um símbolo de quê? Quando o Estado, vamos colocar assim, quando governadores, quando prefeitos, quando não presidentes, eles se unem a uma religião para perseguirem aqueles que não estão nessa religião. Olha que coisa, isso já aconteceu no passado. Isso acontece agora no presente. Muitos cristãos, por exemplo, lá da África, dos países muçulmanos, o que é que acontece? Religião e Estado estão ligados ali. Um cristão nesses países, meu Deus, é uma vida de sofrimento. Por quê? Porque se eles forem pegos com a Bíblia, se eles forem pegos cantando, se eles forem pegos, não estudando a Bíblia, pregando o Evangelho, eles serão chamados de hereges. Olha que coisa. Eles serão os infiéis. Eles serão presos por estarem cometendo crime contra o Estado. Então, é disso que Apocalipse 17, versos 2 e 6 estão falando. Essa mulher, ela se prostitui com os reis, ou seja, essa religião babilônica, essa religião falsa, mesmo professando seguir a Deus, essa religião, o que é que faz? Ela seduz os prefeitos, os governadores, os presidentes, não é? Ou seja, as autoridades políticas das nações, e diz assim, olha, esse pessoal que não segue a nossa religião, eles são infiéis. E então agora as polícias, não é, são enviadas para perseguirem, prenderem e matarem
esses dissidentes, que na verdade são os verdadeiros seguidores de Jesus, os fiéis, porque eles não querem beber daquilo que Babilônia ela oferece. Tá certo? E é triste ver que a mulher ela se embriaga, não é, com o sangue dos santos, com o sangue dos profetas. Eu quero chamar a atenção de vocês também, nesses momentos finais aqui do nosso estudo, pessoal, para uma outra característica dessa Babilônia. Tá? Vejam, estamos examinando, estamos exaustivamente observando as características de Babilônia com um objetivo, para que a gente não faça parte dela, não é? Para que a gente não esteja iludido, achando que está fazendo tudo direitinho, mas de repente a gente se identifique aqui com as características de Babilônia. Observem o capítulo 17 novamente, o primeiro versículo. Uma outra característica de Babilônia. Capítulo 17 de Apocalipse, o verso 1. Quem lê para a gente, pessoal? Vem. A minha voz está. Jóia. Pode ler. Vem dos 7 anjos que têm 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Jóia. Quem leu foi a irmã Deise. Obrigado, Deise. Pessoal, olha só, essa Babilônia, que é representada por essa mulher, ela está sentada sobre muitas águas. Que coisa, né? A gente já viu que ela também está sentada sobre um animal feroz, que persegue, que destroça, é um animal selvagem, é um predador, é um perigo. Mas também ela é vista sentada sobre muitas águas. Quem são essas águas? Se a gente vê o verso 15, o profeta João, ele recebeu o significado desse símbolo também. A senhora lê também, Deise? O verso 15. Né? Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos. O verso 15. Ao 17 e verso 15. Sim, o 15. Peraí, viu? Falou minha amiga. As águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Jóia. Então, veja, essa Babilônia, ela está sentada sobre muitas pessoas. E não são poucas pessoas, são povos inteiros, multidões, nações e línguas. Que coisa, né? Então veja, realmente Satanás ele conseguiu colocar o planeta Terra inteiro, como a gente disse no início do estudo, sob a influência dessa Babilônia, desse sistema de crenças falsas, não é? Com todas essas características que nós vimos aí. Tá certo, pessoal? E a gente tem que ter cuidado, porque enquanto a gente estiver vivo, nós seremos assediados por essas crenças, nós correremos o risco de manifestarmos em nossa vida, em nosso caráter, características de Babilônia. E Deus está aqui nos permitindo estudar Babilônia para não termos nada a ver com ela, para sermos completamente diferentes de Babilônia. Para a gente concluir, eu vou combinar com vocês o seguinte: nós vamos concluir as características de Babilônia, e aí, no próximo estudo, a gente vai entender o que significa o cair de Babilônia e como é que ela tem dado a beber, não é, a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, vamos aos últimos versículos. Algumas características finais de Babilônia. Como que ela se veste? Vamos dar uma olhada. Apocalipse capítulo 17, o verso 4. Apocalipse capítulo 17, o verso 4. E
Isaías capítulo 1. Vamos ler o 17, verso 4, e aí a gente corre para Eu leio. Isaías. Leio. Sim, alguém começou a ler? Pode ler. Estava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com a imundícia da sua prostituição. Joia. Observe, no início do verso que a amiga Deise leu, nós lemos assim: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, não foi assim? Sim, eram vestes apropriadas, não é, para uma mulher imoral, uma mulher prostituta. Mas eu quero recordar com vocês um texto muito conhecido do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele nos diz lá no primeiro capítulo, Isaías capítulo 1, o versinho 18. Quem lê para a gente? Esse será o penúltimo versículo. Pode sim, pode sim. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Jóia, jóia. Vejam, aqui Deus ele faz um convite, não é? E é interessante como ele compara os pecados da gente com a cor da escarlata, aquela cor avermelhada. Então, qual que é a ideia que João está passando para a gente? Babilônia é um ser humano também pecador. Mas Deus ele tem a solução para quem é pecador. Eu sou pecador, vocês, eu acredito, são pecadores também. Mas Deus ele faz um convite, ele diz, olha, não é necessário você, por ser pecador, ser um membro da igreja de Babilônia, fazer parte de Babilônia, não. Porque aqueles que vêm a mim, ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eu irei tornar o seu caráter, irei tornar, não é, o seu livro aqui no céu branco, irei apagar as manchas do pecado. Então, vejam, ninguém precisa fazer parte de Babilônia. Só realmente quem quiser permanecer com os seus pecados será identificado como Babilônia. E para a gente terminar, eu quero fazer um contraste, meus amigos, com uma outra mulher lá do Apocalipse, que nós iremos estudar num futuro estudo. Em Apocalipse capítulo 12, o primeiro versículo diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, olha só, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E o capítulo 12, ele se propõe a descrever mais essa mulher. No verso 3 fala que, no verso 2 diz que ela estava grávida, estava para dar à luz, e no verso 3 aparece um grande dragão vermelho, de novo, com 7 cabeças, 10 chifres, e nessas cabeças diademas ou coroas. Mas eu quero focar na veste dessa mulher. Era uma mulher vestida do sol, e vocês e eu sabemos que o sol, essa estrela que Deus criou, ela também é uma metáfora, é um símbolo do caráter e da pessoa de Jesus Cristo, não é? Então temos duas opções aqui. Nós temos a mulher vestida de sol e temos a mulher de escarlata. Mas todos nós temos a escarlata em nossa vida porque a gente já nasce pecador. Só não precisamos terminar as nossas vidas vestindo-nos assim. Podemos muito bem atender o convite de Jesus e sermos revestidos do sol da justiça. Tá certo? O Apocalipse, ele traz para a gente essas duas mulheres. Na verdade, só existirão 2 destinos, não é? Ou nós atendemos à revelação de Jesus,
ou a gente vai ser iludido pelas falsas crenças da religião de Satanás, a religião da Babilônia. Tá certo? E para a gente concluir, eu quero encerrar refletindo com vocês, porque assim, por que Deus escolhe mulheres, não é? Para usá-las como símbolos de algo maior? Nós temos aí, como nós acabamos de ler, essa mulher vestida de sol, nós temos a mulher que é a Babilônia. Por que Deus não representou Babilônia como um homem? Fica aí a reflexão. Não é? Algumas sugestões de reflexão para a gente. Primeiro, Deus ele não é machista, como alguns dizem. Algumas pessoas usam até a Bíblia para fundamentar o seu machismo. Né? Vocês já devem ter presenciado isso. E que Deus nos livre para que a gente não seja assim. Tá certo? Os homens que estão aqui comigo, que a gente não tente usar a Bíblia para a gente ser machista, porque Deus não é. Observe que ele usou a pessoa de uma mulher para nos ensinar aquilo que nós não devemos fazer e também nos ensinar aquilo que nós devemos fazer. Então, de fato, Deus ele não é machista. Se ele fosse, a mulher ela não teria essa importância no livro do Apocalipse e nos outros livros. Né? Uma segunda reflexão, Deus ele usa mulheres, por quê? Porque, vejam, a mulher é ela quem dá a luz. Não é? Embora sejam necessários homem e mulher, mas somente a mulher tem o privilégio de gerar um filho. Ou seja, observem a influência que uma mulher tem sobre toda a humanidade, porque toda a humanidade veio do útero de uma mulher. E ali nós passamos 9 meses, e depois que saímos, nós amamentamos. E geralmente o bebê passa grande parte da sua vida de bebê, vida de criança, junto ao corpinho da sua mãe, ou seja, recebendo dela toda a influência. Em outras palavras, o nosso caráter ele é muito modelado pelos acertos e pelos erros das nossas mamães. Talvez por isso Deus tenha usado, não é, uma mulher para representar o povo de Babilônia e outra mulher para representar o povo de Deus. Tá certo? E fica aqui também a reflexão para nós que somos pais e mães de futuras mulheres, as menininhas, as mocinhas, que hoje são crianças lindas, inocentes, mas que, à medida que a idade delas avança, elas vão entendendo, e muitas vezes entendendo coisas que a gente nem gostaria que elas entendessem, mas compete a nós transformar essas meninas em mulheres de Deus, não em mulheres Babilônia, mulheres que se vestem, não é, com trajes que poderiam ser melhores, mulheres com características que não são características do Evangelho, mas que as nossas filhas, elas estejam sendo preparadas para serem como a mulher que está vestida do sol. Tá joia, pessoal? Muito bem. Então, nós estaremos terminando aqui por hoje e no próximo estudo a gente vai trabalhar o conceito sobre o caiu de Babilônia. O que é que Deus quer dizer com isso? Eu havia planejado para a gente trabalhar tudo hoje, mas como houve aquelas interrupções aqui da internet, a gente vai deixar esse último conceito para o próximo estudo. Tá joia? Eu convido algum de vocês para a gente encerrar esse estudo fazendo uma oração a Deus. Tá joia? Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, em seu infinito amor, não nos deixou sozinhos. Nos concedeu a sua palavra para servir como luz para o nosso caminho e podermos saber onde estamos e para onde vamos. Que o Senhor sustente, Senhor, as nossas mãos e firme os nossos pés no caminho que nos leva para o céu. Por favor, perdoe os nossos pecados e nos ajude, Deus,
a não acharmos apenas que Babilônia está fora de nós em alguma outra série de templo, mas muitas vezes temos tantas características de Babilônia e nós queremos te pedir que o Senhor remova, Senhor, essas características de nós. Tire o Egito de nós, tire a Babilônia de nós, tudo aquilo que não vai fazer parte da nova Jerusalém, tire da nossa vida, Senhor, por favor. E nos ajude a nos esforçarmos em adquirirmos para o nosso caráter, para a nossa vida cristã, as características do céu, as características dos 144 mil, aquele povo exclusivo que o Senhor vai levar para o céu. Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos e desde já te agradecemos. Nos conceda um término de sábado na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha. Joia. Então, nós vamos terminando por aqui, mas aí, eu quero estimular vocês, assim, eu sei que quando a gente trabalha com profecias, o assunto ele é, na verdade, muito denso, é uma quantidade de informações, de detalhes, não é? Mas aqueles que, por algum motivo, deixaram de compreender alguma ideia, vocês digam, tá certo? Seja digitando texto, não é? Seja participando no áudio, tá joia? Vocês fiquem à vontade, porque o objetivo é ajudar a quem está estudando o Apocalipse compreendê-lo, para que, por sua vez, cada um de nós ajude outros a também entenderem aquilo que a luz chegou até nós. Tá certo, pessoal? E desde já eu quero parabenizar os sobreviventes, né? Os que sobreviveram até o final e foram perseverantes. Tá, joia. E depois a gente precisa combinar o novo É verdade. horário.